Oséias 6, e é o que vamos falar, conhecimento. É melhor obedecer do que sacrificar. Apesar de falar isso que está lá em 1 Samuel 5:2, a gente vai falar disso em Oséias 6. Oséias 6, vamos ler até o 11. Todos acharam? Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Grave o versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Quando eu remover o cativeiro do meu povo. O profeta Oséias, ele vem falar aqui que devemos compreender e conhecer o Senhor. Em outras palavras, melhor, cadê? Já me perdi, já nem comecei. Vamos lá. A frase, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, traduz uma declaração hebraica que enfatiza o esforço ou a dedicação de alguém em procurar conhecer ao Senhor. A palavra prossigamos, por exemplo, traduz um vocábulo que traz a ideia de perseguir. Conheçamos e prossigamos. Venhamos perseguir. Quando a gente fala de conhecer a palavra do Senhor, conhecer a Deus, quando a gente fala de estudar, de buscar na palavra, né? Como é difícil para muitos estudar a Bíblia. Quando você senta para ler a Bíblia, né, você está bem, a pessoa consegue ficar 3 horas no telefone, no computador, mas sentou para ler a Bíblia, sentou para estudar um livro, sentou para ler, acabou, bate aquele sono que a cabeça começa a bater, o pensamento começa a voar, outras coisas começam a acontecer. Por quê? Porque o conhecimento, ele traz luz, você aprende do Senhor, e o conhecimento, ele te traz para perto do Senhor. Quando o profeta fala aqui, prossigamos, traz a ideia de perseguir. Perseguir, quando você pensa em perseguir, você vai estar atrás de algo ou de alguém. Perseguir, a gente fala de perseguição. Pô, o carro da polícia perseguiu o carro de um bandido. Ele perseguiu até onde? Até o fim, até pegar. Então, quando a gente fala, trazendo esse exemplo, quando fala de perseguir na palavra, é de perseverar na palavra, de você
está assim, como alguns aqui pela manhã, que eu sei que o cansaço está batendo e está assim, já começou a ouvir a palavra e já está, ó. Mas aí você vai perseguir, você vai estar assim, não, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estar ali. Conhecemos, está ativado, né, Jonathan? Conhecemos e prosseguimos no conhecimento. O conhecimento, ele traz a luz do entendimento. Ele traz a luz de muitas coisas. Ontem aqui a gente conversando, falando com alguns jovens, e eu falei que cada cultura, cada vez que a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, eu perguntei a eles, quem aqui teve a semana tranquila? Tinha aqui, uns 8 ali no início, né? Ninguém falou que teve. Por que será, né? Por que será? Porque estávamos se preparando para algo. Quando você está se preparando para algo, você está buscando conhecimento, você está buscando fortalecimento. Quando você busca querer, quando você fala assim, não, vou jejuar, vou ler, vou buscar, tudo acontece na vida do crente. Porque Satanás não quer que você aprenda, não quer que você tenha conhecimento. Não quer que você tenha conhecimento. O profeta Oséias, ele traz essa palavra para o povo, num momento delicado do povo, num momento que o povo de Israel estavam abraçando apostasias, estavam cultuando a outro Deus, a Baal. Ao invés de olharem para o Senhor como o soberano provedor, os israelitas estavam olhando para o falso Deus cananeu, por causa da fertilidade, prosperidade, nada tão diferente de prosperidade, né? As pessoas buscam tantas outras coisas e não buscam ao Senhor. A palavra é que Israel não se mostrava motivados em combater a idolatria. E o profeta Joel, Deus levanta ele para falar ao povo, para combater o povo. Então, conheçamos e prossigamos. Gente, o profeta Israel está falando ali para o povo de Israel, você tem um Deus que já fez proezas, um Deus que já fez tantas coisas, vocês têm um Deus vivo em vocês, um Deus que já mostrou que Ele é Deus na vida de vocês. O profeta Joel está falando àquele povo que estava idolatrando outros deuses, fazendo coisas, deixando Deus para escanteio e falando, não, eu não quero ficar firme, eu não quero largar os pecados, uma vida de pecado, eu não quero isso, eu quero aqui, ó, outros deuses. E o profeta Joel está se levantando, combatendo isso, aquele povo, e eles não queriam. A palavra que definia bem aquele ambiente que Israel estava vivendo era imoralidade. Por quê? Como a gente vai ver aqui, olha, no versículo 9, diz assim, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Ora, os sacerdotes que eram para estar na casa do Senhor, fazendo aquilo que era correto diante do Senhor, trazendo o povo a entendimento, a luz, não, os próprios profetas estavam fazendo aquilo que era errado. Abominações, quando fala de abominações, que a gente fala que aquele povo estava vendo imoralidade, então são coisas terríveis. Então o profeta Oséias se levanta para o povo, para combater isso. Então quando ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque quando o pecado, ele bate a porta em todo tempo, para a gente fazer, tanto que o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, eu quero ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso buscar. Aí você vai orar, alguém chama, você vai buscar, acontece alguma coisa, telefone toca, eu preciso. Então o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, porque as outras coisas, estou conjecturando para os dias de hoje, as outras coisas vêm tão forte na nossa vida, que eu quero fazer, mas eu tenho que sair, eu quero fazer, mas eu tenho que ver o celular, eu quero fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa, que não é buscar o Senhor. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço,
fácil, rápido. Agora, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Agora, aquilo que eu não quero fazer, rapidamente se faz. Porque é muito fácil. É muito mais fácil a gente ir para uma vida de pecado, pela praticidade. Eu falo que hoje a gente pregar, eu converso ali com o Biel, meu filho, e ele conversa às vezes comigo na escola. Pai, estava falando ali, fui falar para um amigo meu de Jesus, e as pessoas elas já vêm combatendo. Antes as pessoas elas até ouviam, tal, mas elas já vêm combatendo, te confrontando, te falando, porque elas acham que são cheias do conhecimento, que são cheias de conhecimento, porque elas, principalmente adolescentes, né, sabe tudo. Tu fala com o adolescente, tu nem termina de falar, ele, não, já sei, deixa comigo. Já sei, deixa comigo. Furada. Mas são bênção, estão sempre, são prontos para tudo. A gente falar, vamos sair daqui, vamos correr esse morro todo, eles vão. São prontos, são bênção, mas estão aprendendo. Então, nós precisamos aprender e ir aprendendo. Sendo assim, nós precisamos conhecer a Deus. Eu quero, em 5 pontos, rapidamente, que eu sei que eu tenho, nesse momento, 9 minutos, falar sobre conhecer. O que significa conhecer a Deus? Vou falar rápido aqui. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia lá em Salmos 29, 35, que diz assim, o primeiro ponto significa conhecer a sua voz. Conhecer a sua voz. Na quarta-feira eu até li, aqui em Salmos 29, 3 ao 5, diz assim, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Olha o poder da voz do Senhor, a voz do Senhor é poderosa. Você já ouviu a voz do Senhor? Sabe, quando nós falamos em é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor você ouvir a voz do Senhor. É melhor você estar aqui, Senhor, o que é para mim fazer agora? Sabe por quê? Quando nós falamos de obedecer, e eu falo isso, o obedecer, ele não é fácil. Obedecer é fácil? Sim. Você obedecer seu papai naquilo que você quer fazer, e seu papai fala assim, não é para fazer, Brian, aí você, diz, eu quero fazer, a minha carne quer fazer, eu quero ir, eu quero comprar esse carro agora, você vai entrar em prestação, mas eu quero, a minha vontade, mas espera um pouquinho, eu tenho o melhor para você lá na frente, busca o meu reino, e eu estou guardando, eu estou cuidando de tudo, não, mas eu quero agora, porque é agora, você não está obedecendo, você não está ouvindo a voz do Senhor, a gente acabou de falar, conhecer significa ouvir a voz do Senhor, o obedecer é conhecimento, ouvir a voz de Cristo. Ele está mandando você fazer o quê? Quantas vezes na sua vida, ou quantas vezes você faz, se você tem esse costume, glória a Deus, mas quando você vai fazer qualquer coisa, que a gente tem costume de, as pessoas têm costume de orar ao Senhor quando, não, vou comprar uma casa, algo grande, aí eu vou orar ao Senhor, vou fazer jejum, mas eu quero comprar um celular. Você já orou perguntando ao Senhor se é para você comprar o celular agora? Mas o celular? Você já orou? Você consultou o Senhor? Porque quando nós fazemos isso, é Ele que dirige a nossa vida. É Ele que nos orienta. Porque muitas das vezes você fala assim, mas isso aqui é bobeira. O povo de Israel começa, se a gente vai vendo, o profeta Oséias, ele está falando ali, num povo cativo do exílio ainda, e é um povo que, por quê? Foi cativo? Pela desobediência, porque não ouviu a voz do Senhor. Só que lá atrás,
Deus já mostrava, Deus sempre se mostrou o Deus poderoso, o Deus de Israel, Deus falando, só que o povo ouvia a voz do Senhor, crescia. Juízes vai estar falando sobre isso o tempo todo, ouvia a voz do Senhor, o povo ia bem, estou obedecendo, estou ouvindo a voz do Senhor, estou conhecendo. Daqui a pouco, começavam com casamentos errados, deixavam de ouvir a voz do Senhor, deixavam de querer conhecer e prosseguir, conhecer e ficar ali firme, deixavam de ouvir a voz do Senhor e começava a decaída. Aí Deus levantava o juiz e falava ali o povo, e o povo voltava, é mesmo, Senhor, o Senhor está aqui, começava a adorar e ficava assim, uma montanha russa. Mas um pouquinho, se cada coisinha que vai fazendo, é uma brecha que você vai abrindo, que você vai deixar, é bobeira, não tem nada a ver. Como eu sempre ouvi isso, eu acho que desde criança, tem nada a ver, não tem nada a ver, minha mãe sempre falava isso, não tem nada a ver, está levando muita gente para o inferno, e é verdade, tem nada a ver, nada tem nada a ver. Você está buscando na palavra? Você pediu orientação ao Senhor para fazer tal coisa? Mas tem nada a ver. Mas você pediu orientação? Mas tem nada a ver. Aí para onde? Aí é o seu pensamento, é como você pensa. Ponto 2. Significa, conhecer a Deus significa conhecer o seu poder. Mateus 22, 29. Conhecer a Deus significa conhecer o seu poder. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Quer receber poder? Quer ser cheio de poder? Busca conhecimento. Quer ser cheio de poder? Busca na palavra. Quer ser cheio? Quer se sentir cheio de Deus? Busca na palavra. Deus quer falar contigo em todo o tempo. Nós nos colocamos, nós oramos, eu quero falar com Deus, vou orar. Você quer falar com Deus, você vai orar. Mas Deus quer falar contigo, você precisa ler. Você precisa ler, você precisa buscar na palavra. Deus quer falar conosco em todo o tempo. Qual tempo você tem dado para o Senhor? Qual tempo você tem buscado na palavra do Senhor? Conhecer a Deus significa conhecer o seu poder. Ponto 3. Conhecer a Deus significa conhecer a sua pessoa. João 17:3. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você quer receber vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. O povo não estava colocando Deus como o único Deus verdadeiro. O povo de Israel não estava colocando Deus como o único Deus verdadeiro. Alguma semelhança com os dias de hoje? Como o povo cristão tem colocado tantas outras coisas na frente de Deus, com não tem nada a ver, porque nada tem nada a ver, não tem nada a ver, e esse não tem nada a ver, vai colocando outras coisas à frente de Deus. E a vida eterna conheçam a Jesus como o Senhor e Salvador, a quem Ele enviaste. Mas no ponto 2, para conhecer o seu poder, precisamos examinar as Escrituras, precisamos ter nas Escrituras, na palavra. Isso vai nos fortalecendo, nos dando fortalecimento para a gente entender e ter sabedoria naquilo que está acontecendo, ter visão espiritual das coisas que estão acontecendo, ter discernimento. É para mim fazer isso agora? Senhor, fala comigo. Ora, busca, Ele tem resposta para você. Conhecer a pessoa de Jesus é você também conhecer a Deus, buscar conhecimento. Você vai estar aprendendo, tendo fortalecimento. Quando você vai evangelizar, tivemos evangelismo na sexta, que foi bênção. A resposta do evangelismo da sexta, quantas pessoas estavam aqui, viu? Como tinha pessoas aqui do evangelismo. Um evangelismo que não foi alarmante, nada absurdo, a gente conversou,
Eu estava no seminário, o Jonathan chamou alguns para evangelizar, ficaram aqui na frente da porta da igreja, tocando violão e abordando estrategicamente pessoas para o culto. E houve efeito, houve resultado. Por quê? Porque houve uma busca antes, houve uma oração antes, houve uma preparação antes. Nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos. Essa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que intercede, é uma igreja que busca no Senhor para que vidas entram aqui e sejam transformadas, para que os eventos não sejam eventos. A igreja não vive de eventos, mas que sejam eventos evangelísticos, eventos que as pessoas, a gente aborda lá fora, as pessoas entram aqui e são impactadas pela glória do Senhor. Não pela gente, mas pela glória do Senhor. Quantas pessoas entram, passam pela porta e falam, aí eu sinto algo diferente, sinto algo estranho. É por causa de você? Não, é porque aqui habita o Espírito Santo. É porque aqui nós nos reunimos para adorar o Senhor. E não falar mal de ninguém, e não ficar falando disso. Somos igreja, nós aprendemos que precisamos caminhar, precisamos prosseguir e conhecer a Cristo, que é o mais importante na nossa vida. E o fruto desse evangelismo ontem foi conversão. Tivemos conversão aqui na igreja, 3 pessoas levantaram a mão, só que uma não tinha entendido, e tivemos 2 conversões aqui de jovens. 2 conversões, glória a Deus. A Bíblia fala que tem festa no céu, meu irmão, por uma alma que se converte, por uma alma que é transformada, por uma alma que entende que ela vive uma vida de pecado, por uma alma que entende que ela não pode mais viver aquela vida que ela vive, ela quer uma coisa nova, ela quer uma vida nova, e tivemos isso. Então tem sido diferente, tem sido diferencial, porque nós precisamos conhecer e prosseguir. Obedecer é melhor que sacrificar. Israel não quis obedecer, Israel não quis, por muitas vezes não quis obedecer aquilo que o Senhor falava com eles. E como eu falei, obedecer realmente não é fácil, mas é uma vida contínua, é uma vida de, nós temos um Deus poderoso, justo juiz, que se pecarmos, pede perdão, e não peca mais, não vive uma vida de pecado. Todos nós somos pecadores, estamos sujeitos a cada dia pecar, a cada dia cometer, a cada dia tropeçar. Pode acontecer, mas se acontecer, o Espírito Santo que habita dentro de você, porque a Bíblia fala que quando nós recebemos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador, que é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele habita em nossas vidas. Então, o pecar já não pode ser normal na vida do cristão. Não pode ser, é normal, eu pequei, eu vou pedir perdão. Não, você não tem que viver uma vida de pecado. Se errou, você tem um advogado fiel e justo. Então fala, Senhor, me perdoa, eu pequei. Faz como Davi, tem um coração ali arrependido, faz uma oração de arrependimento. Se errou, mas não erra mais, não peca mais. Não quer dizer então que eu nunca mais vou pecar, você é santo. Não, você é pecador igual a mim. Você é pecador igual a mim, mas nós precisamos viver uma vida contínua de busca, porque quando você busca na palavra, quando você começa a se encher do Espírito Santo, quando você começa a se encher de conhecimento, quando você começa a se encher de palavra, você não tem espaço para outras coisas, não tem mais espaço na tua vida para outras coisas, você vai sendo cheio, o copo está cheio, está quase cheio esse aqui, o copo está cheio, vou esvaziar ele um pouquinho, esvaziar ele um pouquinho. Se eu esvaziar mais ele, você está cheio do Senhor, você vai esvaziar mais ele. Se eu esvaziar mais ele, eu preciso fazer o quê? Encher de novo. Você está cheio do Senhor, você foi para o culto, você buscou na palavra, você se encheu. Mas se você você vai esvaziar, porque se você ficar longe, se você deixar de ler, deixar de orar, esvazia. Você precisa encher. Então você precisa estar sempre cheio. Sempre cheio, não tem espaço para mais nada. Não tem como você vai ali naquele... Crente, somos crentes. Crente, né, Alex? Crente, churrascaria, gosta de comer uma pizzaria. Crente, come. Aí você vai naquela pizzaria, rodízio, Carlinho, rodízio, né, tá. Você vai, né? Qual é o pensamento? Paguei o rodízio, vou comer, até não ter espaço para mais nada.
Só não pode cometer o pecado da gula. Você vai lá, se encheu de refrigerante, bebeu e sai de lá como? Não cabe mais nada. Não cabe mais nada. Você se encheu. Você está cheio. Não tem mais espaço para nada. Aí vem aquele sorvete. Sorvetinho? Não. Sorvete? Você vai negar um sorvete? Sobremesa? Não. Por quê? Não tem espaço para mais nada. Seja assim do Espírito Santo, meu irmão. Seja assim cheio do Espírito Santo. Buscando a palavra. Quando vem as coisas do mundo, quando vem as tentações, quando vem as coisas que o mundo vem te oferecer, você vai falar assim, não. Estou cheio do Espírito Santo, não tem espaço para mais nada. Aqui não cabe mais nada. Vamos lá. Ponto 4. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus significa conhecer o seu nome. Conhecer o seu nome. João 17, 26 e Filipenses 2, 7, 9. Só vou ler Filipenses 2, do 7 ao 9. Coloca para mim, Mateus, por favor. Filipenses 2, do 7 ao 9. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência, até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Conhecer o seu nome. A gente fala de conhecer Jesus, mas você já percebeu o nome de Jesus? Você já conseguiu virar a chave? Às vezes a gente está conversando, falando algumas coisas, e às vezes não vira a chave. Você já conseguiu virar a chave do nome de Jesus? O poder que tem o nome de Jesus? Olha o que a gente acabou de ler. Deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome. O nome de Jesus, os coxos andam, os cegos veem, os mortos vivem, as coisas acontecem. O nome de Jesus é poderoso. As pessoas às vezes falam muito de forma normal. Ai Jesus, meu Jesus, como expressão, mas o nome de Jesus é poderoso. Então nós precisamos conhecer o nome de Jesus, porque você conhecendo o nome de Jesus, você conhece a Deus. E por último, significa conhecer a sua vontade. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer assim: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. E também no versículo, eu li errado, 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Santificação. E mais à frente, no capítulo 5:18, vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Conhecer a sua vontade. Então, quando nós ouvimos, olha só como é que o ponto 5 vai finalizar no ponto, olha como o ponto 1 vai finalizar no ponto 5. Quando você conhece a voz do Senhor, que é o ponto 1, depois conhecer o seu poder, conhecer a sua pessoa, conhecer o seu nome e conhecer a sua vontade. Quando você conhece a voz do Senhor, você entende a vontade do Pai, você entende o que Ele quer falar contigo, o que Ele está falando com você. Como é que você vai saber a vontade? Trazendo para o espiritual, para o natural. O pai ou a mãe, vamos falar aqui de filhos, todos são filhos, tem os adolescentes que estão aqui com os pais, alguns até com os pais, mas quando o pai quer que você faça alguma coisa, como é que você vai saber se você não está ouvindo a voz do seu pai, se você não está entendendo o que ele está falando, se você não sabe o que ele quer? Como é que você vai fazer a vontade dele? Então você precisa
Conhecer a voz de comando. Quem está comandando tua vida hoje? Qual é a voz de comando que está comandando sua vida? A voz que está comandando sua vida é a voz que você está fazendo à vontade. Se essa voz não for a voz de Deus na sua vida, você não está fazendo a vontade de Deus. É a voz de comando da sua vida. Se você está ouvindo a voz do Senhor, se você está obedecendo a voz do Senhor, você está fazendo a vontade de Deus. Você está conhecendo e fazendo a vontade de Deus. E isso nos leva a uma vida de obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, fazer as coisas antes para o Senhor é melhor do que você primeiro quebrar a cabeça. Quantas pessoas primeiro quebram a cabeça? Tem testemunhos aí de quebrar a cabeça, não é o físico não, mas é de erros. Cometem erros e depois fala, se eu soubesse eu não tinha feito tanta coisa. Por quê? Você tem a oportunidade de conhecer o Senhor, de buscar Ele hoje. Então busque a Ele, busque conhecimento na palavra, busque uma vida de conhecimento, uma vida de santidade, conhecendo a voz do Senhor essa manhã. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé? Se coloque de pé.